Olá pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui na segunda aula sobre as revoluções industriais e espero que todo mundo esteja bem, seguindo as regras aí da quarentena. E para essa aula de hoje, a gente vai tentar adiantar um pouco a matéria. Para quem assistiu nas aulas passadas, a gente sabe que na aula passada, né, a gente começou uma matéria nova, a gente está buscando entender as revoluções industriais e como que elas conseguiram alterar o cotidiano social das pessoas vindo da Europa e acabou se espalhando para o mundo afora, essas novas ideias vindas das tecnologias e essa dificuldade e adaptação do ser humano, que a gente começa a perceber que desde a Idade Média, quando perde-se, né, a noção da energia voltada mais para as costas, né, do homem, ou seja, mais escravocrata, e passa a ser uma energia mais mecânica, vinda mais da natureza, como a gente viu na aula passada, tem a ver com a roda d'água, os moinhos, né? Então a gente está tentando observar como que saiu da roda d'água, dos moinhos, para começar a chegar uma energia mais mecânica, voltada para uma energia mais a combustão do carvão, do motor a vapor, que são características da primeira Revolução Industrial. E aí, para começar a falar sobre essa mudança de energia, que vai ser mais ou menos o foco que a gente vai tentar perpassar todas as revoluções industriais, a gente começa a perceber que a Revolução Industrial ela vai ocorrer principalmente na Inglaterra. Óbvio que outros países vão conseguir essa mesma evolução, mas a Inglaterra é o palco principal e as grandes questões é o porquê. Por que na Inglaterra? O que a Inglaterra tinha nesse momento? Nós estamos falando do século XVII, XVIII, meio do século XVII em diante. O que a Inglaterra tinha nesse momento que favoreceu essa aceleração dos processos mecânicos, né, naquela ilha, né, na Grã-Bretanha? Então, assim, primeiro a gente tem que entender que a Inglaterra tinha grandes lucros. A Inglaterra e os seus burgueses eles conseguiram acumular, ter um acúmulo muito de capital, um grande de capital. E esse acúmulo veio de diversas formas. A gente não pode ficar focando como que eles acumularam, mas a gente pode citar basicamente quase todas as formas que a Inglaterra conseguiu acumular esse lucro. A gente tem o saque dos corsários, né? A Inglaterra tinha uma marinha e a marinha dela está se tornando muito poderosa. A gente tem o tráfico de escravos, que não é abordado por todos, mas a Inglaterra lucrou muito. Os acordos comerciais que a Inglaterra fez com Portugal, por exemplo, né? Fizeram diversos acordos comerciais ali que a Inglaterra saía ganhando. Aliás, o ouro, né, de Minas Gerais, os diamantes saindo de Diamantina, tem muito a ver com esses novos acordos aí que a Inglaterra conseguiu fazer com Portugal nesse período de tempo, nesse momento de transição, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tráfico de escravos a gente já falou, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana. No caso da puritana, porque não só muda-se a religião, mas muda-se a mentalidade do povo, né? O lucro agora, que é uma característica do capitalismo que está começando a nascer, ele não se torna uma coisa tão negativa, ele se torna uma coisa mais como consequência da pessoa que é abençoada, né? E o lucro nada mais é que o fruto do seu trabalho. E essa noção de diferença, né, da religião, ela vai perpassar também na política, porque a gente está no momento em que os burgueses começam a ganhar força no mundo afora, né, nos países europeus, e esse comércio vindo dos burgueses exige uma nova dinâmica política, e as dinâmicas políticas vão ser alteradas mais na Inglaterra, um foco mais na economia. Daí a riqueza das nações de Adam Smith, os iluministas ali, ingleses, voltado mais para essa noção econômica. E aí essas revoluções, né, políticas que surgem na Inglaterra para focar mais na questão econômica, né, Revolução Gloriosa, o rei perde parte do seu poder e o parlamento passa então a ter mais força, e essa força parlamentar, né, criando novas leis, ela vai potencializar as novas ideias que vêm das máquinas, dos burgueses, que agora eles têm um pouco mais de lastro para poder influenciar na política, para poder conseguir agora influenciar na criação de novos métodos de alcançar o seu lucro. Então a Inglaterra tem essas questões políticas,
mas também tem as questões naturais. Ela tem uma grande reserva de carvão mineral, que já era observado desde a Idade Média. O carvão já era usado nos altos fornos, né, principalmente para mudar o aço. Na aula passada a gente falou sobre isso. Como o aço não, o ferro. O aço vai vir agora na primeira Revolução Industrial. O ferro ele se torna uma parte importante do crescimento, né, do Império Inglês, do Império da Grã-Bretanha, porque através desses altos fornos da Idade Média, que a gente falou sobre a roda d'água, sobre os moinhos, eles conseguiram melhorar suas armas. E aí, Guerra de 100 anos, Guerra de 7 anos contra a França, e toda essa modificação de armas vem também dessa modificação de técnicas, da tecnologia que veio dos moinhos, que agora começou a chegar na tecnologia a vapor. Então, já no final do século XVII, aí, né, virando para o século XVIII, a gente já tem uma das primeiras máquinas a vapor, alguns testes, principalmente no norte da Europa, norte da Inglaterra, em Liverpool, ali atravessando, né, o estreito até Glasgow, que são dois grandes portos, duas grandes cidades portuárias importantes, que é onde vai vir o comércio, né? Dali o grande poder dos burgueses. Essas primeiras evoluções técnicas sempre estão voltadas para aquilo que eles mais produziam na região. Então, assim, a gente tem que pensar algumas coisas que fizeram com que essas cidades também atraíssem essas novas técnicas, essas novas tecnologias. Porque a gente já tinha, como elas são cidades portuárias, os navios passam por ali, e por causa disso mesmo é que nós temos diversas rotas comerciais focando ali. E aí, o que começa a acontecer? Como que as manufaturas que já estavam começando a crescer na Idade Média se tornam gigantescas aí na virada do século? Os comerciantes, eles vão vender os produtos manufaturados, mas comercializando junto com os artesãos que trabalham em casa. Então, os artesãos, eles têm a sua própria dinâmica de trabalho. Eles sabem o tempo que demora para poder trabalhar sobre certo produto. Ele tem um controle produtivo, ele tem um controle sobre a matéria-prima, mas os comerciantes estão precisando que esse produto seja produzido com maior velocidade. Daí os comerciantes começaram então a criar grandes galpões e começaram a atrair esses artesãos para dentro de grandes oficinas. Essas grandes oficinas então agora passam a ser controladas pelos comerciantes, não mais pelos próprios artesãos. Então essas oficinas gigantes passam a ser as grandes manufaturas, e essas grandes manufaturas agora são controladas pelos comerciantes. Então o horário de trabalho agora já é controlado, eles vão poder punir a pessoa se atrasar ou não, então eles vão ter uma maior produção, uma produtividade maior, e aí eles começam então a pagar uma espécie de salário para que essa produtividade aumente. Então essas grandes cidades, principalmente as portuárias, Manchester, Liverpool, elas começam a aumentar o número de pessoas, começam a atrair pessoas para a região, e o trabalho deixa agora de ser doméstico, ele sai de casa, né? Porque os artesãos vão agora para as grandes oficinas, e nessas grandes oficinas eles passam a trabalhar. Então, sai da mão do artesão o poder do tempo, da produtividade, da quantidade de produção, passa a ser a mão agora dos comerciantes, que não produzem, mas eles comercializam, e eles começam a perceber que quando aumenta a produção, eles precisam também aumentar o consumo. E aí começa então a expandir essa noção de consumo em várias outras partes do planeta, que vão fazer esses acordos. Esses acordos que já existiam antes começam a aumentar, e aí eles começam a pressionar o parlamento inglês, que vão apoiar novas leis. Essas novas leis vão permitir que eles façam novas técnicas, tanto de mecanismos legais, quanto de mecanismos tecnológicos mesmo, para auxiliar naquilo que eles precisam. E aí que você tem o cercamento de terras. Então nós começamos aí com o cercamento de terras. Eles começam a cercar porque vai haver essas aprovações, né, no parlamento. Esse cercamento vai permitir que aumente a quantidade de manufatura, mas também mão de obra nas grandes cidades. Então as grandes cidades começam a ficar mais cheias, as terras começam a ficar na mão de poucas pessoas, e aí essas novas técnicas vão acelerando o processo de produção de qualquer produto que eles têm, principalmente os têxteis. No início a Inglaterra tinha uma produtividade muito grande no têxtil, porque as máquinas a vapor que vai vir dos moinhos, elas vão estar focadas mais na produção têxtil. Elas que vão ter as principais inovações. 1717, 18 ali,
Então nós temos as primeiras máquinas a vapor, nós vamos ter umas máquinas que vão desencaroçar o algodão, vão esticar o fio, fortalecer o fio, os pinos para poder fazer o tecido, né? As linhas vão começar a aumentar, então a produtividade de pano vai aumentar e aí consequentemente de roupas. E na medida que vai aumentando essa produtividade, eles vão ter que também aumentar os seus navios, as cargas dos navios vão aumentar. Então eles vão contratar mais pessoas para cuidar das cargas e do dinheiro que volta, mas também o tamanho do navio, como se fazer os navios começaram a ser melhorados, e na medida que a máquina a vapor vai adentrando nesse meio têxtil, ela começa a permear então para os altos fornos, então a máquina a vapor começa a auxiliar os fornos, depois começa a vir as primeiras máquinas para poder transportar os trens, né? Isso já mais no final do século XVII, já na virada para o século XVIII. Então, todo esse maquinário a vapor, ele vai auxiliar essa produtividade e esse transporte. Automaticamente, você começa a perceber que essa globalização que a gente fala hoje, ela já começa a ser percebida pelo ser humano naquela época. Então, a noção de tamanho do planeta, a noção do tempo começa a modificar, porque se antes eles trabalhavam nas oficinas em casa, então eles dependiam muito do pôr e nascer do sol, agora isso já começa a ficar diferente, porque agora eles estão dentro de fábricas, então é determinado agora pelos burgueses, e é aí que você tem o nascimento do primeiro grande capitalismo, né? A primeira característica capitalista, que é o mercantilismo, que outros países aí que usavam as colônias já utilizavam, né? Acúmulo de capital, as disputas entre os impérios era direta, mas você tem essa mecanização, principalmente vindo do vapor e vindo do carvão mineral, como uma nova fonte de energia. E essa nova fonte de energia vai alterar a percepção de produção. E na medida que vai alterando a percepção de produção, a gente começa a perceber o que a gente chama de uma retroalimentação. Então, quando você cria uma máquina nova e acelera o processo produtivo, você tem que pensar como que essa produção tem que ser escoada de onde ela está sendo produzida. Então, o escoamento tem que ser pensado em novas técnicas. Depois dessas novas técnicas do escoamento, tem que pensar de como que a gente vai conseguir continuar produzindo mais e com menos trabalhadores, porque agora a mão de obra é mais barata, eu consigo economizar também na mão de obra. E como que eu consigo pensar em novas técnicas, não só de produção, não só de transporte, mas técnicas legais, mecanismos legais, para conseguir atrair mais trabalhadores e utilizar essa mão de obra ociosa para criar outras técnicas que são novas necessidades baseadas nas primeiras. Toda vez que surge uma nova tecnologia, aumenta-se ou diminui a produtividade, essa nova tecnologia vai gerar uma nova necessidade, que essa nova necessidade vai exigir uma nova tecnologia, e assim por diante. Então, na medida que a gente vai percebendo que essas tecnologias vão se retroalimentando, as novas necessidades forçam os inventores a pensar novas técnicas, que começa então a perceber na primeira Revolução Industrial que as distâncias distâncias temporais na linha do tempo, de grandes modificações tecnológicas, sejam elas legais, sejam técnicas, né? Sejam elas legais pelas leis, sejam elas sociais, porque agora as cidades começam então a ter um boom. Londres, para se ter noção, em menos de 100 anos, ela tinha 900, 1 milhão de habitantes, e em menos de um século passou a ter 8 milhões de habitantes. Então, assim, como que esse novo comportamento social vai exigir uma nova lógica de se pensar a sociedade. E aos poucos os mecanismos vão surgindo. Então, a indústria têxtil ela vai ser o principal motor, mas ela vai perpassar para outras indústrias essa tecnologia movida a vapor, que ela é muito mais rápida e vai acelerando processos técnicos que vão gerar a segunda revolução industrial. E aí, já na virada do século XVII para o século XVIII, chegando ali no meado do século XVIII, você já tem diversas máquinas a vapor, né, os trens atravessando já a Inglaterra, acelerando então o escoamento dos produtos, que agora modifica-se a forma com que o consumidor observa o produto. Porque até então, antes da máquina a vapor, nós tivemos aí 500 anos, né, dos moinhos liderando essa força motora de produção até chegar à máquina a vapor. Da máquina a vapor até chegar aos motores a combustão, nós não teremos mais de 200 anos, 150, 180 anos. Ou seja, então nós tivemos aí uma distância de 500, 600 anos para uma nova modificação, e agora nós temos uma redução do tempo para uma nova revolução, quando vai chegar a eletricidade, o motor a combustão, que vai ser motivo para outra aula.
Mas o que eu quero dizer? Que se aumentou a quantidade de produção, os produtos, né, precisam de consumidores, é necessário ter uma nova lógica de como que esses consumidores vão pensar o produto. Porque antes, esse produto, como ele era menos em escala, ele é pensado de forma na necessidade. É através da necessidade que você pensa o produto. E através da necessidade, você pensa na produção dele. Mesmo você ter o lucro, mesmo começando com o capitalismo, né, o mercantilismo. Mas agora, quando a produção aumenta na primeira Revolução Industrial, você tem que repensar o produto. Porque mesmo os produtos sofisticados, eles quando chegam para a nobreza de outros reinos ali, de outros impérios, eles chegam não mais para suprir uma necessidade, mas então para o prazer. Muda-se a noção do produto de necessidade para prazer. O hedonismo, né? Então, essa produção hedônica, ela, não sei se existe essa palavra, mas ela começa então a surgir, e aí a gente não está nem falando de marketing, nem de propaganda dos produtos, mas a gente está começando a perceber o embrião de como que a noção do consumo começa a ser modificada. Então a gente não está observando mais os produtos como uma necessidade. A necessidade agora é do lucro. E obter o produto torna as pessoas que consomem parte de uma certa classe social, basicamente. Então, quanto mais sofisticado o produto for, mais caro ele vai ser, e consumi-lo agora não faz mais parte de uma necessidade, mas sim de uma sofisticação, de participar de uma classe social, que a gente ainda tem o absolutismo como principal organização política. E à medida que na Inglaterra essas revoluções vão crescendo, essa política na Inglaterra vai modificando, óbvio que a gente vai começar a perceber uma inserção democrática contra o absolutismo. Então, a democracia começa a ganhar força à medida que os burgueses começam a perceber que se eles tiverem controle maior sobre as leis, eles conseguem também ter um controle maior sobre a sua produtividade, sobre o seu lucro. Então, é necessário retirar o poder de quem está com o absolutismo nas mãos, né? É necessário tirar essa noção absolutista, porque não estou falando só dos reis ou dos nobres ou da igreja, estou falando da sociedade em geral, como que ela observa esse controle social vindo uma hierarquia do absolutismo. E aí, é óbvio que pensando nas questões sociais, a gente tem que perceber que essas grandes modificações vindo da primeira Revolução Industrial, como eu falei, crescimento das cidades, cercamento de terras, a gente vai ter uma questão de insalubridade muito grande. Todos os problemas sociais que a gente consegue observar das revoluções industriais, a gente tem que entender que eles já existiam antes. Então, a miséria, a fome, a pobreza, as doenças vindas pela falta de saneamento, elas já existiam. A gente tem a peste negra aí, por exemplo, mas elas não existiam com essa escala. Então, a gente não pode ficar falando que a Revolução Industrial criou esses problemas. Na verdade, não. Ela só potencializou ou evidenciou aquilo que já existia. Então, a gente consegue perceber que esses problemas se tornam grandes problemas em larga escala, exatamente porque essa Revolução Industrial potencializou, ela evidenciou todos esses problemas. Eles já existiam, só que eles não eram pontuados. Não se observava dessa forma esses problemas. Agora eles se tornaram grandes problemas, grandes consequências desse momento de revolução. Então, assim, o vídeo fica por aqui, porque eu vou mandar para vocês agora os dois materiais. Na aula passada eu tentei usar slides, mas eu imaginei que seria melhor se eu fizesse esses pontos principais dessas duas aulas. Foi o que eu fiz, separei eles, deixei marcado para vocês aqui, que vocês têm que entender. É necessário que vocês leiam e tentam compreender a linha de raciocínio deles, principalmente focado na energia e nas grandes modificações técnicas. Essa aula foi pensada para poder perpassar todas as três revoluções, porque a gente tem que pensar outras coisas, tem que pensar a questão do consumo, do comércio. Então eu vou separar elas em etapas. A gente trata primeiro das revoluções, vou tentar chegar até a 4.0, nas grandes modificações do nosso tempo, né? Das grandes técnicas do nosso tempo, e de como que o ser humano está pensando esse futuro, e por isso mesmo a gente está estudando as revoluções mais antigas, e depois a gente vai pontuando algumas modificações que a área da sociologia tem trabalhado, principalmente na idade contemporânea, né? Até os dias de hoje, assim.
Então o vídeo fica por aqui, eu estou mandando para vocês o material aí. E qualquer questão, qualquer dúvida, vocês enviem para a gente, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou então anote para a semana que vem a gente tentar resolvê-las, né? Mande antes para no próximo vídeo a gente tentar comentar. No mais é isso, pessoal. Fique com Deus.